dia. Na verdade, primeira semana pós-férias já se esgotando, né? Boa quinta-feira. Estamos aí trabalhando o período regencial, tá bom? Nós estamos nas aulas 41 e 42, página 276, é o esquema que nós vamos seguir, e 188, que é o texto que você deve ler. Então já vimos que o período regencial é esse período de 9 anos, 1831, a abdicação de Dom Pedro, até 1840, golpe da maioridade para Dom Pedro II, tá bom? No qual tivemos, se não me falha a memória, 7 regentes, tivemos um movimento de revolta e de consolidação, de definição de que Estado nós queríamos, né? O que Estado eles queriam, na verdade. Então, na primeira parte, na aula passada, nós vimos a disputa política, partidária, vamos chamar de partidária, né? Grupos políticos, né? Regressistas, progressistas, vão ser liberais e conservadores, nas quais o povo não aparece, tá? Onde está o povo? O povo está na rua. A rua é uma forma de dizer, o povo está na luta, fazendo as revoltas, é o caminho que sobrou para ele. Do outro lado nós temos a casa. A casa é o lugar da elite, onde ela quer se sentir segura. E tem o governo. Que tipo de governo que vai querer? O governo que eles estão tendo naquele momento é o governo regencial. E esse governo regencial ele tem uma cara republicana muito explícita. Para alguns foi uma experiência republicana. Porque diferente da monarquia, você escolhe o regente por um tempo determinado, como se fosse um presidente. Não é alguém que vai representar a elite, ele é da elite, ele é um fazendeiro, alguém do grupo ali, da oligarquia. Então seria um caminho praticamente para introduzir a república aqui no Brasil. Mas não foi o que aconteceu. No final do período, essa experiência me parece que não deu muito certo e eles vão considerar que um governo forte, centralizado na figura do monarca, era o melhor caminho para preservar a casa das revoltas da rua. Seria então manter um governo, um Estado nacional monárquico. Beleza? Então é isso daí. Bom, mas e a rua, né? Então o que aconteceu tanto lá na rua que desestabilizou? Veja, esses movimentos, eles tinham séria possibilidade, né, de separatismo, de fragmentação do Estado brasileiro territorialmente falando, na forma de vários estados, como aconteceu na América Espanhola. Tá bom? O item que nos interessa aqui é o 4, é aquele que vai falar dessas revoltas. Vamos conversar de algumas delas. Então vale lembrar, gente, que esse movimento, esses vários movimentos tiveram como protagonistas tribos indígenas, inteiras inclusive, negros libertos, quilombolas, negros ainda escravizados, portanto indígenas negros, mestiços, povos pobres, comerciantes, fazendeiros, nobres. Então, praticamente multiclasse, né? Vários grupos sociais envolvidos nisso. E que mostraram, mais uma vez, que essa ideia de que o brasileiro ele é pacífico, gosta da tranquilidade, não é de se revoltar, isso não é, isso é ideologia. Talvez para nos manter assim, né?
Então temos várias experiências que mostram justamente o contrário. Por um lado, uma violência instituída, pensam na escravidão, não dá para não pensar nela. Pensa na vida violenta e miserável pelo qual passava a população mais pobre. Aí agora temos um cachorro para nos animar. E temos, do outro lado, uma resposta a isso. Pode ser revoltas, mas também aquela violência cotidiana, aquela do oprimido com o oprimido também. Violência costumeira. Bom, vamos lá. Primeiro que aparece aí é Revolta dos Malês, 1835, Bahia. Então você já conhece. Malês, 35, Bahia, na verdade, Salvador. Foi uma revolta feita por escravos. Então o que você tem que lembrar da Revolta dos Malês? Que é uma revolta feita por escravos de religião islâmica. Nossa, tinha. São muçulmanos. Então escravos muçulmanos que chegam aqui e vão tentar se reunir. Tá bom? Por que se reunir, né? Por que manter essa religião? Veja, a religião aparece para ele como uma forma de pertencer a um grupo. É dar a ele tudo que é negado a ele aqui. Aqui ele vai ser tratado como um objeto, como uma peça, ele é um escravo, ele é uma coisa. A religião diz que não, né? De que ele é filho de Deus, de que ele vai para um paraíso, de que Deus gosta dele e tal. Viver, reunir em torno disso também significa pertenço a esse grupo. Então me dá um pouco de força. Se a minha religião é a islâmica, então eu ainda estou negando a religião daquele que me oprime, que é o cristianismo católico. Então é uma forma também de negar e de resistir à opressão do escravista, escravocrata, como você quiser. Beleza? Então tem também esse sentido aí. Além do próprio aspecto religioso e tal. Óbvio que eles vão fazer isso escondidos, não era permitido, era proibido, mas eles vão conseguir fazer. Porém, vai acontecer aqui um caso, né? Quer dizer, 2 líderes, chefes religiosos deles acabam sendo presos, tem a historinha aí no seu texto, e a mesquita, vamos chamar assim, né? Maior que eles tinham, ela é fechada. Veja, eles se reuniam, eles tentavam fazer essas reuniões justamente no momento em que haviam festas religiosas, né? Então, havia todo aquele ritual, né? Católico e tal, eles aproveitavam para fazer a conversa com o Deus deles ali. Quando isso acontece, eles falam, não, agora não dá, vamos ter que revoltar. Eles se organizam e marcam o início da revolta justamente num dia santo, num dia de festa. A notícia vaza, eles acabam sendo presos, acabam antecipando o movimento, tomam alguns bairros de Salvador, causam um terror, vamos dizer assim, né, um medo naquela elite, mas acabam sendo presos, vão ser torturados depois e tal, e 70 deles são mortos. Veja, os antecedentes, não precisa dizer, né? A opressão da própria escravidão. Seriam arrancados, trazidos para cá. Mas o movimento em si, a prática dele foi um dia, algumas horas. E 70 mortos. Torturar o escravo era uma prática, mas matá-los não. Eles entendiam como um negócio lá, uma peça. Então, para matar em 70, porque de fato o movimento foi muito forte, muito importante. Tá? Usavam um anel de metal, né? Um anel de ferro, para se identificar. Portanto, revolta dos malês, negros, africanos, muçulmanos, que se revoltam aí contra os senhores, lá em Salvador. O segundo movimento, para alguns o mais importante,
Claro que essa questão é um pouco subjetiva, né? Mas a cabanagem, né? Cabanagem, 1835, 1840, é tida como mais importante porque foi aquele em que o povo conseguiu, inclusive, tomar o poder. Ele toma o poder por um período. Nesse período em que ele toma o poder, ele tem praticamente 3 líderes diferentes. Mas veja, tomar o poder é uma parte importante. O povo conseguir chegar lá. Tem um livro de um historiador chamado Júlio José Chiavenato que ele chama assim, Cabanagem, o povo no poder. Júlio José Chiavenato ou Chiavenato. Porém, a outra parte, igualmente importante, é o que fazer com o poder agora que o tomamos. E o grupo aqui pecou nisso. A maior parte de quem estava lutando eram pobres, miseráveis, mas na hora de colocar alguém no poder, ficava um fazendeiro lá. E aí eles se dividiam. Então, tão importante quanto tomar poder é o que fazer com esse poder. A cabanagem acontece no Pará, ou Grão-Pará, né? Vamos falar assim. E os principais elementos aqui da cabanagem que vale a pena lembrar é o que? Bom, a elite do Pará queria mais autonomia, porque veja, havia uma distância muito grande, geográfica mesmo, e que fazia com que a região ficasse um tanto quanto longe das decisões políticas, longe do Rio de Janeiro. Mas mesmo assim, o presidente de província, por exemplo, é indicado por quem estava no Rio de Janeiro e nem sempre normalmente não era alguém da região. Então ficavam presos ali. Queriam mais autonomia e maior comunicação com a sede, tá, de governo. Por parte do povo, a extrema miséria, a pobreza na qual as pessoas viviam, tomaram a província proclamando aí uma república, tá bom? Que destaque podíamos ter? Bom, uma característica é o grande número mesmo da população pobre, revolta popular, começa aí no início do ano, em janeiro de 1975. Muitos participantes estão negros, índios e principalmente mestiços. Eles já começam, e alguns setores da elite, como eu falei, que queriam essa autonomia, uma ingerência menor, né, do Rio de Janeiro ali. Logo no início, o movimento vai às ruas e acaba prendendo o presidente da província e o mata. Então não era só uma revoltinha, não era só uma passeata. Eles mataram o presidente da província. Alguns vocês podem falar governador da província, aqui vai ser a mesma coisa para nós. Bernardo Lobo de Souza é o nome dele, tá bom? Os presidentes eram escolhidos sem a consulta à própria província, era imposto. Nesse momento, quem assume o poder é o primeiro líder aí que nós colocamos, Clemente Melcher, ou Melcher, escreve-se Melcher. Praticamente governa 1 mês e meio. Ele era um fazendeiro, alguém da elite, ficou ali, mas não atendeu a expectativa da maioria. Já foi mais na linha de fazer acordo. Então ele acaba sendo vítima desse tom mais moderado dele. E ele vai ser gentilmente assassinado. Consta que foi o próprio Francisco Vinagre, outro líder. Eram 2 irmãos Vinagres aí, né? Então o Francisco Vinagre toma o poder. Então você vê um conflito interno. Nós tomamos o poder, mas entre nós estamos brigando aqui. Você governou, não deu certo, sai, agora sou eu. Tá? Mas também adota um tom moderado, não consegue avançar nas propostas mais populares e vai ser afastado. Aí entra o terceiro líder do movimento, Eduardo Angelim. Eduardo Nogueira
Angeli. Então veja, um período curto com 3 governantes, então eles não tinham muito claro o que eles queriam para governar. Eles tinham um grupo forte que tomou poder, mas e agora? Tá bom? E nesse tempo que estou dizendo são 8 meses. 8 meses, 3 líderes. Enquanto isso, a repressão foi chegando e foi violentíssima. Tá? Desmedida, inclusive. Quando eles chegam, muitos deles vão para o interior, né? Se escondem. Mas não é se esconder e paramos. Significa se esconder, sair da capital para o interior. Mas lá vai espalhando a revolta. Mas vão atrás e aí um massacre. Tá bom? 30 mil mortos. Cara, 30 mil mortos é muita coisa para o movimento popular ocupar qualquer movimento. A província demorou anos para recuperar a sua demografia. Povo no poder e massacre. Você deve lembrar aí da cabanagem. Não confundir com a Guerra dos Cabanos, que daqui a pouco posso comentar. O segundo movimento, ou revolta, tá lá, ó, Revolta dos Farrapos, ou Farroupilha, de 1835 a 45. Então, essa é a mais estudada, aquela que mais aparece, a mais longa, né? 10 anos, ela começa na regência e vai acabar já no governo de Dom Pedro II. Também mereceu livros, mereceu aí séries, minisséries, né? Filmes. Portanto, é aquela mais documentada e também aquela em que se criou mais, assim, visões ideológicas sobre ela, né? Como se o Sul fosse republicano até a alma, os farrapos defendiam a liberdade, a democracia, o que é um pouco de exagero. Tá? Alguns falam, inclusive, que os fazendeiros eles foram meio que levados para essa visão separatista republicana, porque não foram atendidos e acabaram caindo aí. Mas não eram tanto assim. Inclusive, o movimento está muito mais no interior. O grande centro resistiu demais aos farrapos. Né? Mas o que nós temos aqui da Farroupilha para destacar? Bom, as dificuldades. Então é um movimento que tem muita participação popular, mas a liderança explícita está com os estancieiros, com os fazendeiros. Tá? A elite consegue, vamos dizer assim, controlar essa massa popular, o que lá na cabanagem não foi possível, né? Então eles tinham um problema econômico muito significativo, que era a concorrência do produto que vinha da Argentina e do Uruguai com o deles, na província como um todo. O principal produto aqui e os principais estancieiros é aqueles que produziam charque. Então eles pagavam muito caro pelo sal, queriam que o preço do sal diminuísse. E tinha uma concorrência externa. Então tem textos que falam que enquanto os produtos externos pagavam 5% para entrar aqui, eles pagavam 20% para fazer o produto ser vendido aqui no Brasil. Então já é uma questão econômica importante. Vão proclamar uma república entre 1939 e 40, ali em Santa Catarina, chamada República Juliana, e vão proclamar a República Rio-Grandense em 1942. Então, vê aqui no Rio Grande do Sul, a República veio até depois, né? Então, havia uma resistência maior ali à própria ideia de república. Mas veja, proclamou a República em plena monarquia. Separatismo aí. Aqui, parte popular, já falei, tal. O que mais podemos lembrar aqui da Guerra dos Farrapos? Essa parte deixa pra lá, vamos lá. Liderança dos estancieiros, que era a elite agrária, boa participação popular. Os peões, vamos dizer assim, que aderiram a esse movimento. Também a participação de negros. Alguns historiadores falam que havia, né, promessa de liberdade a eles, outros falam que não, mas de qualquer forma
predomina a ideia de que sim. Os produtores das grandes cidades resistiram também a essas ideias, tanto que Porto Alegre, praticamente, vai ser difícil eles entrarem lá, a capital vai ser Piratini. Uma das séries que lembra isso aqui é aquela chamada Casa das Sete Mulheres, que mostra esse movimento pela ótica das mulheres. Muito interessante isso também. 10 anos. Então, no período final, já é Dom Pedro II, vai se tentar aí um acordo, tá bom? O acordo vai aparecer na forma de um tratado, o Tratado do Poncho Verde, que vai, primeiro, as dívidas deles não tem mais, vão ficar para o Império. Liberdade aos envolvidos. Os farrapos, olha só, eu sou do exército farrapo, acabou, agora eu vou ser do exército imperial. Então aqueles do exército farrapo que desejassem podiam entrar no exército imperial, que tinha sido até ontem o inimigo, agora pode. Os peões, aquele povo mais pobre que participou do conflito, se sentiu traído, obviamente, porque eles estavam proclamando a república, e de repente eles fazem um acordo com o império e está tudo bem de novo. Daí aquela questão de que se de fato eles queriam mesmo a república, ou queriam resolver os seus problemas econômicos, tá? Então, isso, dão 2 destaques aqui, vale a pena lembrar. Não sei se vão cair no vestibular, mas vale a pena. Uma é o famoso massacre de Porongos, que acontece bem no finalzinho do conflito, né, 1844, o conflito acaba em 45. O massacre de Porongos, ou a guerra, ou a batalha de Porongos, que acontece em novembro de 44, é uma forma de tentar diminuir o número de negros que iam ser livres. Pois é, que lutavam. Havia um pelotão assim chamado Lanceiros Negros, tá? Inclusive muito lembrado até pelo Giuseppe Garibaldi, por vários, eficientes e tudo mais. Mas um perigo, segundo os próprios, né, imperialistas ou gaúchos republicanos. Esse povo livre, como que eles poderiam fazer reunindo outros escravos. Então eles praticamente forjam uma batalha. No momento em que já começam as negociações, eles deviam estar sem armas. Então há aí um ataque. Diz que o general farrapo, chamado Canabarro, Davi Canabarro, se une a Caxias e eles planejam essa batalha, aonde quem vai morrer serão os negros, mais de 100 mortos. Uma vergonha, vamos dizer assim, né? Uma batalha para que se lutasse, inclusive do próprio Império também, quem mais vai atacar são soldados negros, que também para morrer, né? E outro destaque, esse aqui muito mais romântico e interessante, é o Giuseppe Garibaldi e a Anita Garibaldi. Então, o Giuseppe Garibaldi não é o Garibaldo da televisão, não é o passarinho gigante. Na verdade, é um italiano que lutou lá na Itália. Ele fazia parte de um grupo secreto que se uniu aos Carbonários, ou, como se fala lá, Carbonária. Falava lá em república, falava em unir a Itália. Ele vai ser preso, condenado à morte, ele foge e vem para cá, tá bom? Aqui ele vai se envolver na Guerra dos Farrapos, do lado da República, do lado dos Farroupilhas, e aí tem várias coisas, mas entre outras a Anita, né? Numa das suas batalhas, vigiando, ele tem uma luneta, começa a olhar lá, e quem que ele vê pela luneta? Anita. Aí ele vai numa casa, estou contando bem rapidinho, óbvio, e lá ele encontra a Anita, não é Garibaldi ainda, essa Anita. E ele fala, nossa, é essa aí, tá? Só que ela era casada.
Mas do Verba casou com 14 anos, forçada, o pai morreu, a mãe estava pobre, casou. O marido tinha entrado no exército imperial, não do exército republicano. E ela estava lá meio que solta, né? Aqui ela devia ter uns 18 anos. E aí, amor à primeira vista, segunda, terceira, acabaram ficando juntos e tiveram várias aventuras aí. E o destaque é justamente a capacidade de luta da Anitta. Tá? Mais até que do Giuseppe Garibaldi. Garibaldi é chamado do herói de dois mundos, porque lutou lá e lutou cá. E aqui não vai só no Brasil não, mas não vamos falar da história dele. O que importa é que ele vai participar, num dado momento, ele vai ter um filho com ela aqui no Brasil. Tem um episódio interessante, né? Onde ela foge, se não me engano, é da cidade de Laguna, que estão sendo atacados. Ele vai para um canto e vai para o outro. E ela foge com a criança, a cavalo. A criança devia ter 2 semanas de vida. E ela foge e tal. Segundo consta, lá na Itália tem em Roma, né? Tem uma estátua da Anitta Garibaldi no cavalo e a criança fugindo. Lá tem. Eles vão para o Uruguai, casam lá, não sei porque conseguiu casar de novo, mas casou. E aí acabam na Europa, tá bom? Tiveram mais 3 filhos. Acho que mais 4 filhos. Me parece que no 5º filho ela não resistiu, porque também na Itália havia revoltas, lá também eles estão fugindo pelos Alpes, não sei o quê, e ela acaba morrendo aí, nesse trajeto aí, tá bom? Então, bastante interessante aqui, é um drama, tá? Mas vale a pena destacar essa guerreira, a Anitta Garibaldi. Ele ficou com muito mais destaque, né, e tal, mas nos dias de hoje, com certeza, recontando essa história, ela estaria no mesmo patamar ou até acima, hein? Tá? Ela morreu, se não me engano, em 1849, tá? Em agosto. 4 de agosto. Então, estamos lembrando isso hoje, então. Pois é. Anitta Garibaldi, Giuseppe Garibaldi. Foram casados entre 42 e 49. Giuseppe morreu bem velho, né? Continuou lutando, ficou uns 10 anos sozinho assim, sozinho que eu falo, sem companheiro, depois ele casou de novo e tal. Bom, o terceiro movimento que nós temos aí é a Sabinada. Sabe você? Não, sabe nada. Você não sabe nada mesmo, né? Então, ó, de 37 a 38, um movimento razoavelmente, não é curto, não. Um ano de revolta é muita coisa. Era só comparado com as outras, parece que é pouco, tá? Da Sabinada, o que nós anotamos aqui? Bom, tem a ver, obviamente, com o nome de uma pessoa, um médico, né? Cirurgião, doutor Sabino, tá? Eles proclamam uma república na Bahia, então, revolta na Bahia, república baiense. Qual que é o destaque? República na monarquia, opa, revolucionário. Mas até a esquina, virou esquina, não somos mais. O que significa isso? Eles queriam essa república até a posse de Dom Pedro II. Dom Pedro II toma a posse, então, na maioridade dele, eles não sabem, aqui é óbvio que ele vai ter a maior com 14 anos, tá bom? Então, na data correta. Ao ser empossado, o movimento acaba. Essa é a grande sacada. Então, é um movimento mais contra os regentes, né, contra a regência, do que contra a condição de monarquia. Mais de 2.000 mortos, fora os presos. Tá? Que destaque eu tenho aqui? Bom, quem participou da revolta a Sabinada está mais ligado ao mundo urbano. Tá? Você viu lá a farroupilha com fazendeiros, né? A cabanagem com o povo pobre, com o índio, com o negro. Aqui a Sabinada é um movimento mais urbano. Então você tem militares, tem comerciantes, tem maçons, intelectuais e também parte da população urbana pobre. Eles eram
liberais mais radicais, tá bom? Os fazendeiros ficaram meio de fora. Outras fontes falam que mais não estão 2.000, 4.000 mortos, que já é muita coisa. Mas essa peculiaridade, o Sabino ele era maçom, ele era médico e era também liberal. Mais uma vez a Bahia, até Dom Pedro queria a maioridade. Vamos lá, gente. O próximo movimento é já aqui, então é a balaiada. Parabéns, podemos estar preocupados com o tempo. A balaiada de 38 a 42, 1838 a 42, ela, veja, ela está acontecendo justamente enquanto está acontecendo a farroupilha e enquanto está acontecendo a cabanagem. Então imagina como é que estava esse negócio aqui e as dificuldades do próprio governo para acudir aqui, acudir lá e etc. Tá? Então era muito comum aqui que o governante lá, o governador da província, ele escolhia como se fossem prefeitos. E esses prefeitos tinham ali um poder